então, nesse happy hour, né? Nesse happy hour super animado, esse happy hour pedagógico, nós vamos falar sobre o cérebro e a máquina. Como que se dá isso? Como é que a gente tem olhado para isso? E como é que a gente faz as devidas reflexões para trazer essa construção desse conhecimento no campo escolar? Acho que essa é a grande coisa. Quando nós falamos desse cérebro e dessa máquina, existe um termo que chama assim, interface cérebro-máquina. Essa interface, ela corresponde aos entendimentos de como é o funcionamento cerebral e de como se dá todos os processamentos no meio tecnológicos, esses mais inteligentes, esses da inteligência artificial, que são tudo o quê? Fruto, né, das análises de como o cérebro funciona e que os engenheiros da computação conseguiram colocar isso num modelo, num programa que hoje tem uma ascensão muito grande e faz parte do nosso cotidiano. Então, as redes sociais, elas provam isso. Se de repente você abre um anúncio de sapato, vem sapato no e-mail, vem sapato no Facebook, vem sapato no Google, vem sapato em tudo. Por quê? Porque há uma decodificação, né, o uso de algoritmos que faz com que trace perfis do seu comportamento. Então, hoje, nas redes sociais, nós somos rastreados o tempo inteiro. E isso está longe da teoria da conspiração, tá? Porque isso já é real, já acontece, e de uma forma, assim, muito genérica, né? Hoje nós somos muito rastreados mesmo. Então, quando a gente olha para tudo isso e observa como está sendo o desenvolvimento desse conhecimento no âmbito da neurociência, porque a neurociência é a ciência que estuda esse cérebro em funcionamento, nós temos como um pesquisador marcador, muito importante brasileiro, que é o Miguel Nicoleles. Esse pesquisador, ele vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos, mas ele, quando falamos em interface homem-cérebro, né, de uma situação muito rápida, vem o nome dele assim no Google com muita facilidade, porque ele é um brasileiro de renome internacional no campo da interface e do entendimento desse cérebro enquanto máquina. Foi ele que fez aquela proposta do exoesqueleto da Copa de 2014 para que um paraplégico pudesse chutar a bola. Em 2014, aquilo acabou não acontecendo por uma condição de tempo, mas aquele experimento foi um experimento que trouxe um grande marco na neurociência, mostrando a possibilidade dessa interação do cérebro com a máquina. Aquele experimento fazia o quê? Uma pessoa, né, um deficiente físico, que não tinha movimentação das pernas, não tinha nenhum tipo de informação que subia lá das extremidades para o cérebro. Essa informação sobe como? Através dos neurônios, né? Então, não tinha essa via estabelecida. Por isso que as pernas não mexiam, porque não tinha comunicação entre neurônios. E o que ele fez? Ele montou um robô que pudesse ter uma interação com o cérebro do paraplégico, e quando o paraplégico pensasse no movimento, essa armação se movia. E aí essa armação se movia a tal ponto para chutar a bola. Bom, isso não aconteceu na Copa, mas foi um boom na sociedade acadêmica, que nos mostrou a possibilidade dessa interação. E ele repetiu isso com muitas outras possibilidades. Ele conseguiu transmitir o sinal elétrico de um pensamento para uma outra máquina no Japão e mover o robô. Então, ele mostrou que há interação entre o cérebro e a máquina, e ele fez isso através do rastreamento
dos neurônios, do caminho da informação. Então, ele estudou durante anos ratos e verificou as vias neuronais dos ratos que faziam esse movimento. Quando nós pensamos nesse padrão, para que o cérebro se comunique com uma máquina, então é preciso que esse cérebro reconheça a máquina como um aparato robótico, como alguma coisa que está com ela, que esse corpo vai reconhecer esse aparato como um segundo membro, um terceiro membro. Só assim que se dá essa comunicação, quando o corpo faz essa sincronização, tá? Um exemplo grande disso é isso. Porque hoje nós temos isso como a extensão do nosso cérebro. Nós já reconhecemos esse artefato como parte da gente. Quando a gente perde, a gente fica louco. Quando ele quebra, a gente parece que vai endoidar. Quando ele não liga, a gente tem ataque de pânico, porque como que nós vamos trabalhar? Tá tudo dentro dele. Então, hoje, essa interface cérebro-máquina está muito mais real do que a gente possa imaginar. Quando a gente olha para os aspectos educacionais, nós vemos uma criança que nem fala e que ainda nem anda, mas que já sabe mexer no celular. O celular, ele é feito de uma forma intuitiva, né? Com cor, com as próprias caixinhas em locais ideais que os dedos alcançam, para que a criança e qualquer um consiga manipular. Quando você compra um celular, não vem escrito somente para pessoas que tenham nível de escolaridade X, ou somente para pessoas alfabetizadas. Não, o celular é feito para todo mundo. Então, essa situação gerou um condicionamento do nosso cérebro e nós já reconhecemos isso como parte da gente. Eu tenho uma amiga que diz assim, ele é meu rim, porque se eu fico sem ele, eu não consigo fazer as minhas funções básicas. E é isso, tem muita gente que está cada vez mais dependente dessa máquina. Quando nós pensamos nessa situação, isso é muito bom do ponto de vista, assim, ó, de fazer alguém que não está andando andar, de fazer alguém que não enxerga enxergar, né? Há o desenvolvimento da ciência para tudo isso, mas também há o desenvolvimento das ciências que mostram que a gente está parando de pensar, porque dentro do processo é muito intuitivo e a gente não precisa mais fazer tantas conexões para ter aquilo que a gente precisa. Se você pensar, um clique resolve um monte de problema. Se você não tivesse esse clique, talvez você tivesse que se locomover até um lugar para ir resolver esse problema, marcar uma hora, voltar, né? Ter que mensurar o tempo para tudo isso, ver se a pessoa também tem tempo para te atender. Então, é um monte de coisas que você precisaria, são um monte de coisas, perdão, que você precisaria organizar para dar conta dessa tarefa que você faz num clique. Isso é muito bom, porque deixou o nosso tempo também muito otimizado, mas também vai nos deixando condicionado a não pensar e a ficar no automático. O problema de ficar no automático são as construções neurais, que também vão ficando empobrecidas. E se a gente não visita esse aprendizado, né? Lembra que a gente visita o aprendizado, toda vez que a gente faz essa visita, a gente consegue traçar uma nova rota. E se a gente não visita, o cérebro entende que a gente não precisa disso e limpa, faz uma poda dendrítica. Ele entende que, ó, não está sendo uma coisa usada, vou limpar, porque quando eu precisar, eu tenho esse material. Pode falar, Mafalda? Um exemplo disso é a capacidade que nós estamos a deixar de ter para memorizar, por exemplo, números de telefone. Eu lembro-me quando era mais nova, adolescente, eu sabia milhares de números de telefone de cor, porque não havia outra hipótese de os saber, não havia o telemóvel. Nós é o telemóvel, não é? Vocês chamam celular. Portanto, nós não tínhamos o telemóvel e por isso eu sabia os números de casa, ainda hoje alguns eu sei de cor, porque ficaram daquela altura, mas hoje em dia é raro o número de telefone que eu sei de cor.
de um amigo, de aqueles que eu uso mais, obriguei-me a decorar. Obriguei-me, porque eu não precisava. Mas foi um exercício que eu quis fazer para mim. Os dos meus filhos eu demorei imenso tempo a memorizar, porque e às tantas eu e o meu marido dissemos, não, nós temos que os saber de cor, porque se um dia acontece a máquina a variar, como é que nós entramos, o que é que nós podemos fazer para entrar em contacto com eles? Eu tenho que saber o número, esteja onde estiver, e obrigámos a decorar, mas isso é uma coisa que de facto nós deixámos de ter, Mel, não é? Deixámos de ter que memorizar isso, porque não é preciso, e o nosso cérebro apagou, esquece, não precisa, está lá, e portanto não tens que ir buscar. É isso mesmo, até data de aniversário. Sim, também. Né? Coisas assim que a gente já não memoriza mais. Eu tenho uma amiga que ela foi roubada em uma outra cidade e ela ficou completamente perdida, porque ela não sabia o telefone de ninguém para poder ligar e pedir ajuda, não sabia o telefone de nenhum parente do filho, não sabia. Porque nós vamos ficando cada vez mais dependentes, né? E vamos reconhecendo o celular como um pedacinho da nossa memória. A gente vai fazendo agenda, né? Vai traçando lá o conhecimento e deixa para ele lembrar. Quantas pessoas, eu mesmo tenho alarme no celular para lembrar de remédio, para lembrar de outras coisas, né? Ele virou nosso HD externo. Isso, exatamente. E aí, vamos usar uma situação, um conceito desse meio digital para a gente entender uma coisa que está acontecendo e que a gente consegue ter uma representação disso do aspecto da neurofisiologia. Por exemplo, o sinal analógico é um sinal que a gente não gosta muito, que a gente gosta do sinal digital. Por quê? O analógico, ele pega vários canais e ele é mais difícil, né? Tem hora que pega, tem hora que não pega, então é mais perturbado. O digital só tem um sinal e aquele sinal acaba sendo mais forte, mas ele só tem uma possibilidade. Quando olhamos para isso e para o nosso funcionamento, né, para o nosso funcionamento do ponto de vista da neurofisiologia, o trabalho dos neurônios é um trabalho analógico, ou seja, são vários estímulos e que a gente precisa escolher uma tomada de decisão. Essa escolha é a intuição, são as propriedades intuitivas do nosso cérebro. E que, olha, lembra bem desse termo, porque é uma propriedade que a máquina não vai substituir. A máquina não tem condições de organizar esse sinal de uma forma intuitiva como nós fazemos. Vou dar um exemplo. Nós estamos andando na rua, né? De repente, somos abordados por um cachorro que vem na nossa direção muito rápido. Então, nós precisamos, através de uma atitude intuitiva, escolher se a gente vai parar, se a gente vai correr, se a gente vai desviar do cachorro, se a gente vai pegar uma pedra para se defender. E a máquina não tem como fazer isso. Então, a máquina, ela tem um sinal cada vez mais digital, mais padronizado, um sinal que leva à perfeição. E nós, esse trabalho que os neurônios fazem, né, esse de acender e apagar, esse da lamparina que a Flávia citou outro dia, da lamparina que acende no cérebro, né? Esse potencial elétrico que nós temos dos neurônios para as trocas das sinapses, né? Que acontecem aqui e trocam os neurotransmissores para que essa passagem de informação aconteça, e isso é totalmente analógico. E nós temos o poder de escolher isso sempre. Para onde nós vamos, que atitude tomar. Então, essa capacidade intuitiva é uma capacidade cerebral que a máquina nunca vai substituir. Pode falar, querida. Desculpe, Mel. Estava-me a lembrar agora de um exemplo que é exatamente isto que a Mel acabou de dizer. Um carro, agora não me estou a lembrar a marca, um carro topo de gama, que agora há muito por aí, que já tem esta inteligência artificial, portanto, que já tem eles estão agora a fazer estudos em que o carro já decide o que fazer numa situação de perigo. Imagino que vai atravessar a passadeira, vem uma pessoa ao mesmo tempo, e o carro é que vai decidir
se passa a correr, se para a pessoa passar, se tem que andar e leva a pessoa e olhe paciência. Portanto, o carro é que vai ter que fazer esta... Só que o carro não faz isto que a Mel disse, não é? E não faz o que nós... Não há aquele momento em que, espera aí, se eu avançar, eu vou matar aquela pessoa. O carro não tem isto, portanto, não há esta capacidade de escolher. E pronto, por isso também podemos cair nessa... É isso mesmo. E quando Mafalda, Márcia, seja muito bem-vinda. E quando nós, né, somos assim invadidos pela mídia, especialmente pela galera que respira tecnologia, que nós vamos ser substituídos pelas máquinas, que o homem, né, será substituído rapidamente pela automação, isso não é bem verdade. Porque quando vamos pesquisar, assim, o relato de todos os matemáticos, de todas as pessoas que têm esse conhecimento e que estão produzindo informações na carreira acadêmica, é unânime, né, a fala de que nós não temos ainda nenhum indicativo que seremos substituídos pela máquina. A máquina não tem capacidade para substituir o cérebro humano. Só que aí a gente precisa entender uma coisa, tá? Esse cérebro humano, ele precisa ser treinado a ser intuitivo, a ter criatividade, a ser empático. Ele precisa ser treinado a ser colaborador, parceiro, porque essas são propriedades que a máquina não irá substituir. Agora, um cérebro que repete padrões, que repete o que o professor fala, um aluno que não consegue traçar uma rota de aprendizagem, que não consegue ter o seu protagonismo, que não consegue pesquisar aquilo que deseja, que não trabalha com elementos do autoconhecimento, esse pode ser substituído pela máquina. Por quê? Porque a máquina, ela vai substituir esse trabalho de apertar um parafuso, depois aperta mais um pouco, depois mais um pouco. E a máquina faz isso muito bem. E ela não para, ela não precisa de férias, ela não tem licença saúde. Então, certamente essas profissões já foram substituídas e serão substituídas cada vez mais. Inclusive a do motorista, né? Que essa automação que a Mafalda falou, têm sido resolvidas com alguns parâmetros. Até estão pensando sobre essa possibilidade de se dirigir um carro com mais de uma pessoa. Mas se dirigir assim, ó, eu estou aqui em Ribeirão Preto, eu posso dirigir o carro da Mafalda lá em Portugal. Então, não tem mais essa relação tempo e espaço. As pesquisas estão evoluindo nessa circunstância. E eu ainda posso dirigir o carro da Mafalda em colaboração com a Maria Neide, lá em Adamantina. Porque os nossos cérebros também podem ser sincronizados. Esses neurônios, eles têm essa sincronia dentro do nosso sistema nervoso central. Mas nós podemos também sincronizar os nossos cérebros. É o que acontece quando a gente ora, é o que acontece quando a gente medita. Existem várias pesquisas com os monges tibetanos que os neurônios deles vibram na mesma frequência quando eles estão em meditação. Então, perceba o potencial que está aqui, olha, está aqui. Não precisa de bateria, não precisa de energia, não precisa de nada. E a gente só precisa usar esse trem, usar mais, né, Márcia? Usar muito mais esse trem. E o que nós precisamos fazer? Colocar as nossas crianças para usá-lo também. Porque quando estabelecemos padrões para as nossas crianças, conteúdos para bimestres, provas de 0 a 10... né? Leia o texto que eu escolhi para você ler e pontue o que eu desejo que você pontue, né? Enxergue aquilo que eu preciso que você enxergue. Nós estamos criando padrões, nós estamos criando seres humanos que serão rapidamente substituídos por máquinas. Então, nós precisamos... Oi, Jennifer.
E assim, é engraçado que na quarta-feira, na aula da Ju, a gente estava discutindo exatamente isso, como nós, professores, destreinamos o cérebro da criança para essas coisas, né? É muito assim, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um curta no YouTube que chama, se eu não me engano, Alic, que fala exatamente dessa função qual é a nossa função, né, enquanto sociedade, de estimular a capacidade criativa da criança, porque a gente faz exatamente o contrário, a gente poda e faz ela padronizar ali naquele quadradinho e seguir assim a vida inteira. Aí quando chega lá na faculdade, que se exige da criança uma postura mais ativa, ela não sabe. Porque Exatamente. Foi podado lá na educação infantil, quando a gente dá aquelas folhinhas xerocadas para todo mundo desenhar a florzinha, tudo igual. Olha a expressão da Márcia. Eu não consigo ver ela aqui. Você está no celular? Jennifer, vai nos três pontinhos bem no cantinho, para vocês verem todo mundo que está aqui, ó. É só ir nos 3 pontinhos no cantinho. Aí vai layout da sala. Lá embaixo, depois de blocos, tem uma barrinha. Essa barrinha, você vai aumentando. Tem barrinha de 6 pessoas, de 16. Tá. Aumenta a sua barrinha e aí aparece todo mundo. Legal. Consegue ver? Agora todo sim. mundo está conseguindo? Aí. Sim. Mafalda, você deseja falar? Não? Então, essa propriedade que nós temos é uma propriedade que está muito longe de ser substituída por qualquer cérebro, mas que a gente está podando, que a gente está colocando dentro de uma caixinha, que a gente está classificando de 0 a 10, que a gente classifica de satisfatório ou insatisfatório, né? A gente não está olhando para as capacidades dessa matéria. E todos somos capazes, todos. É uma questão de treinamento. Então, a gente precisa olhar para isso e olhar para as possibilidades. É uma coisa que é muito séria. A gente precisa treinar e calibrar o nosso olho para identificar as potencialidades dos nossos alunos. Porque a partir do momento que você trabalha com a potencialidade, isso também gera melhoras da autoestima, e com isso essa criança vai ter mais elementos para vencer aquilo que ela tem de dificuldade. Se você só aponta a dificuldade o tempo inteiro e trabalha naquela via da dificuldade, você automaticamente está estimulando uma via de condicionamento negativo também. Toda vez que você começar com a tabuada, que ela ainda não decorou, que ela ainda não sabe, que ela não consegue fazer a conta de multiplicação, o neurônio dela já fica lá tristinho, quietinho, porque ela não vai dar conta. Mas se a gente pega esse elemento, separa, faz de uma outra forma, coloca um componente motivacional, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa conexão e vamos trazer mais gente para ajudar. Aí nós conseguimos aumentar as possibilidades e aumentar as redes neurais. Pode falar, Mariana, fica à vontade. Eu estava a pensar exatamente nisso. Até em relação às tabuadas e ao cálculo, não é? Temos a calculadora que faz os cálculos, mas que, por outro lado, também é importante treinar a agilidade do cérebro para o cálculo mental. Isso. E agora cá também tenho visto na outra turma que eu tive, também senti isto, mas tenho que reparar também que os alunos têm dificuldade em memorizar uma tabuada. Quer dizer, nós sabemos a tabuada porque ficou decorada. Certamente que não nos é útil, não é? Quer dizer, hoje em dia já... Só quem usa muito, mas na prática vamos ao telemóvel para fazer um desconto. É preciso usar bastantes vezes para fazermos um desconto por cálculo mental, não é? Usamos a calculadora. E estava-me a pensar isto, quer dizer, também há conteúdos que também são, por um lado é importante dar esta liberdade, por outro lado, isto é uma pergunta, também existem conteúdos que são importantes serem treinados e decorados e memorizados, por uma questão também de regra, não é? Ou seja, também que há alunos que não conseguem memorizar as tabuadas.
um filme, memorizar as tabuadas. É um filme. Porque depois fazem, nós cá chamamos o algoritmo, que é a conta em pé, não é? E pronto, depois contou assim, também não é prático, não é? Como é que se ensina, então? Qual é que é a melhor estratégia para ensinar? Ou para ajudar nesta parte, 8 vezes 9, se eu vou fazer 8 vezes o 9 lá dentro, demora muito tempo, não é? Dá-se uma calculadora a um aluno assim, quando o aluno tem muitas dificuldades, é uma boa estratégia? Ou vale a pena insistir e estragar os neurónios? O estragar os neurônios é boa. Ó, a gente precisa entender a funcionalidade. Por que a tabuada é importante hoje, né? Nós temos o telemóvel, né, o celular a todo momento para fazer isso. Nós precisamos entender o raciocínio. A gente precisa entender aquela conta, porque se alguém falar um número que não se encaixou, você mesmo pode ir lá e tirar a prova daquilo. Falar, espera um pouquinho. Então, nós precisamos dar esse tipo de conteúdo. O cérebro, ele não precisa necessariamente de uma tabuada para manter vivo o neurônio. Ele vai sobreviver sem aprender tabuada, tá? Ele consegue. Ele pode, a mesma área que vai memorizar uma tabuada, vai memorizar uma poesia, vai memorizar uma música, vai memorizar um trajeto, né? Um mapa. Então, nós precisamos pensar assim, o quanto aquele conteúdo que a gente está ensinando tem maior possibilidade para ser revisitado. Porque toda vez que aquele conteúdo for revisitado, eu faço uma nova via. Agora, essa tabuada, meninas, eu sinto muito, mas a tabuada está caindo de moda, viu? Por quê? Porque, assim, ó, não é mais necessária. Nossos pais precisavam muito da tabuada. Nós já não precisamos mais da tabuada. E os nossos filhos, a tabuada não tem a menor relação, não se comunica com eles. Então, nós precisamos ensiná-los a fazer alguns cálculos que ele possa entender como é esse construto da conta. Que ele vai chegar àquele número perfeito com o pensamento, né? Se tiver metade, se tiver tudo fracionado, esses decimais, talvez ele precise de um aparato para fazer isso, mas a gente precisa também ensinar a mexer aqui. Muitas vezes as nossas crianças nem aqui conseguem mexer. Nós temos hoje já calculadoras super elaboradas, né? E que pouquíssimas pessoas conseguem se localizar nessas calculadoras. Então, essa revisão desses aspectos são importantes. Tem uma discussão boa com isso, Mafalda, que é a seguinte: a escrita. A escrita, ela é ótima para o cérebro, tá? Ela é ótima, porque ela trabalha com vários locais do cérebro. Ela consegue trabalhar. Você precisa da visão, você precisa da informação sonora, você precisa planejar aonde vai escrever, colocar isso no espaço correto. Mas ela está acabando. Gente, daqui uns 20 anos, ninguém mais escreve. Ninguém. Tá todo mundo no meio virtual. É uma pena. A escrita, hoje, por exemplo, o lettering já é caríssimo. Para você fazer uma parede de lettering na sua casa, já virou o quê? Já virou uma profissão artística. O que nós estamos vendo hoje? Eu não estou falando de 20 anos, eu não estou falando de 30 anos, eu estou falando hoje. O número de artistas foi muito reduzido. O número de escultores, de poetas, de desenhistas, de músicos estão cada vez menor. Nós estamos cada vez mais formando populações quadradinhas, blocos. E os talentos, e as habilidades sonoras. Gente, todos nós temos capacidade para aprender tudo, mas existe muitos de nós que têm algumas afinidades, que não são dons, porque essa não é a interpretação que a ciência traz, ela não traz esse nome dom, mas ela traz assim uma afinidade. Então tem gente que tem um ótimo ouvido para tocar e para cantar. A Márcia Regina é uma delas.
ela toca muito. Olha lá o violão dela. Tem gente que toca de ouvido, tem gente que faz um som, né, e já sabe identificar qual é aquela nota musical. Tem pessoas que já conseguem, com um pouquinho de argila, fazer uma escultura linda. E essas profissões estão acabando. E isso a máquina não vai substituir. Esse é o tipo de profissão que a máquina não tem capacidade para substituir. Então, essa composição está dentro da escola. Lembra que na nossa primeira aula nós falamos da barriga da mãe? Todo o aprendizado começa aqui na barriga da mãe. Então, é preciso olhar para tudo isso e enxergar potencial para que a gente não condicione o cérebro das nossas crianças somente com aquilo que o computador faz, que é aquilo que o celular faz, mas que nossas crianças possam usar isso daqui de forma consciente para atendê-las. E que se elas não tiverem isso, elas também conseguem traçar estratégias e mecanismos para executar as coisas. Não dá para agora a gente... Pode falar, Mafalda, fica à vontade. Deixa a Márcia falar primeiro, que eu já falei muito. Fala, Márcia. Eu não vi, desculpa, querida. Oi, amor. Boa tarde. Hoje eu estava lembrando do José Pacheco. Não sei se todas, né, têm esse conhecimento. Acredito que sim. O José Pacheco já esteve aqui em Ouro Verde, que eu trouxe uma vez para uma palestra. Mas eu estava conversando com uma amiga que ela está dando aula particular. E ela estava com esses questionamentos, exatamente isso, dessa parte de decorar ou de aprender a escrever alguma coisa. Lembrei muito do José Pacheco, porque ele diz assim: vamos ensinar as crianças tudo isso aí que a Mel está falando. Aí a gente pega 2 meses ou 1 mês final do ano e emburrece eles. Vocês já ouviram ele falar isso? Não. A gente emburrece treinando, por exemplo, como vai ser a prova do vestibular, como vai ser a avaliação nacional, né, Mafalda? Ele fala assim, a gente treina o cérebro deles para tudo. Quando chega perto da avaliação, a gente fala assim, aí ele fala assim para os alunos, então, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão ficar sozinhos vocês têm que fazer a prova sozinho. Aí os alunos falam assim, por quê? Então, porque vocês não podem conversar com o colega ao lado. Por quê? Porque vocês não podem colar. Mas o que é cola? Porque tem que ver o quanto vocês sabem. Por quê? Então, é interessante, né, esse discurso dele. E hoje eu estava conversando com a minha amiga sobre isso e agora a Mel traz essa fala que me arremeteu muito. Hoje eu acordei com esse pensamento no... Cortou um pouquinho, Márcia. Hoje eu acordei com esse pensamento nele. E é isso aí que você está falando. É o que ele fala. E ouvindo Mariana falar, porque Mariana fala igualzinho ele, e ela fala mais gostosa, ouvi do mundo. E aí eu lembrei, é isso aí. Então estamos certas. Estamos no caminho, né? Quem daqui já assistiu aquele documentário O Dilema das Redes? Né? Então, quem não assistiu, assista. É O Dilema das Redes. Então, nós estamos naquela situação e a gente precisa olhar para isso não como um fim do túnel, né? Como olhar com um olhar pessimista, mas olhar para tudo isso que a gente está vivendo e tentar achar outro caminho, tentar achar outra rota. O que o nosso cérebro é capaz? Tudo aquilo que o nosso cérebro, de fato, apresenta como maior capacidade é o que o nosso processo educacional limita. Então, a gente limita o nosso aluno a ser criativo. O nosso aluno vai com a criatividade até certo ponto. Depois daquilo, precisa entrar outro conteúdo. Então, ele vai, né,
com aquela atividade intuitiva, na busca das respostas, controlando o acerto e o erro até certo ponto, porque aí acabou a apostila. A gente tem que falar sobre outra coisa. Então, esse ponto nós precisamos rever. E o processo educacional, ele precisa trazer o que esse cérebro tem de maior potencialidade para um contexto que esse cérebro possa controlar as máquinas e não ser controlado pelas máquinas que vão existir. Nós temos uma criança hoje que ela já é uma criança diferente. Nossa criança da escola, que está com a gente agora no processo educacional, ela já nasceu nos anos 2000. Então, ela já faz parte do novo milênio. Ela já faz parte do futuro. Quem não faz parte do futuro somos nós. E o processo educacional faz menos ainda. Então, nós precisamos fazer o link entre essas coisas. E agora, com a pandemia veio para que todo mundo pudesse olhar um pouco mais para todas as suas profissões. Não foi só a escola que está passando por esse movimento. Todo mundo, todas as profissões, está todo mundo tendo que se adequar a isso. Não é um problema só nosso. E aí, esse aluno que chega, agora a gente volta para o presencial. Nós temos a ilusão que esse aluno vai chegar e que, de certa forma, ele não aprendeu as coisas, ele não foi capaz de assimilar aquilo que ele deveria. E eu pergunto, será, gente? Porque o nosso aluno, ele conviveu mais com a família, ele conviveu com os irmãos, esse aluno teve mais tempo para ser explorador, porque a escola não teve como ficar podando muito. A escola teve a sua parcela muito limitada na vida do aluno em todo esse contexto. Então, como é que esse aluno vai chegar? Será mesmo que a gente vai ter que fazer o contínuo currículo, 2 anos em 1? Será que a gente não vai ter que se adaptar a esse aluno que já chega com uma outra percepção de mundo? Esse aluno chega diferente. Não adianta a gente olhar para esse aluno com aquele currículo que a gente tinha quando tudo começou, lá em 2019. Então, a gente vai ter que olhar para isso e realmente fazer com que esse processo aconteça. Dentro disso, nós temos um caminho, que é o estabelecimento de vias afetivas para nos ajudar na construção das aprendizagens. Isso já é fato, já está provado pela neurociência, já está provado por todo mundo. Quando você se envolve nesse processo de uma forma afetiva, você maximiza as possibilidades de aprendizagem, tá? Você acaba fazendo sincronias com essa atividade cerebral, que essa sincronia faz com que o seu cérebro e o cérebro do seu aluno, eles fiquem assim, muito, trabalhando de uma forma muito sincronizada. E aí, a aprendizagem acontece de um lugar muito efetivo. Isso é neurofisiologia. Se você traz a sua sala toda motivada, você tem uma sala toda com um trabalho neurofisiológico acontecendo de um lugar que você consegue promover a aprendizagem. Sabe aquela coisa de olhar para a sala e falar, esse já aprendeu, esse não aprendeu ainda e não aprende nunca. Meu Deus, esse daqui não aprende nunca. Não dá. A gente precisa revisitar as nossas bases. Como é que está sendo o nosso conteúdo? Porque um aprende e o outro não aprende nunca. Como é que está sendo a nossa conduta pedagógica? Porque um vai e o outro não vai. O que está acontecendo? A gente precisa trazer tudo isso, não é para os iguais. O mundo não é dos iguais. E querendo ou não, as redes sociais, ela fez um fenômeno que elas nos separou. Nos separou como? Nos separou pelos iguais. Hoje, a gente tem amigos nas redes sociais que gostam das mesmas coisas que a gente, que falam as mesmas coisas que a gente, porque aqueles que falam coisas que a gente não gosta, a gente já bloqueou faz tempo. Aquele que fica falando só de política, que a gente não aguenta mais, a gente já bloqueou faz tempo. Então, nós hoje estamos vivendo num mundo cada vez menos democrático,
porque a gente não está conseguindo lidar com os diferentes. E o mundo é diferente. Então, nós, dentro de toda essa conexão, conseguimos criar colônias iguais. Nós vivemos no nosso mundinho, onde as pessoas que estão ali nos respeitam, onde as pessoas que estão ali pensam como a gente, faz as coisas como a gente deseja, e a gente precisa preparar o nosso aluno para viver com as diferenças, para saber arguir, para saber se defender, para saber convencer se precisar, para saber fazer análises e ver que a crítica também é construtiva. Se alguém está criticando, é preciso fazer um filtro para ver o que tem ali. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um movimento muito grande que chama-se comunicação não violenta, que é o CNV. Essa comunicação não violenta é uma teoria, é muito interessante, tem muita gente trabalhando com isso. Rô, você está trabalhando com isso? Rosana? Não, eu não estou, mas eu fiz algumas especializações nessa área. Legal. De comunicação não violenta. Então, você me ajuda, tá? Mas o princípio da comunicação não violenta é que em qualquer atitude tem uma centelha de bondade, tem um ponto de bondade. Vou dar um exemplo extremo. Alguém, né, um marido ciumento que chega a matar a mulher. Isso é inadmissível para todos nós, é inadmissível. Mas quando você vai olhar para isso, o que levou ele a essa atrocidade? O amor, ele, por conta de um amor mal controlado, por conta de um sentimento que ele não conseguiu dar conta, ele foi levado a essa atrocidade. Mas por que ele fez isso? Porque essa pessoa importava para ele. Porque quando você não se importa com a pessoa, você não vai articular mecanismos para tirar a vida dela. Você só vai fazer alguma coisa com a pessoa quando essa pessoa representa alguma coisa para você. Uma pessoa que não fala com você, que, né, não é só falar com a verbalização, mas não fala do ponto de vista emocional, você não simpatiza, você não tem elementos de colaboração com ela, você nem liga. Mas quem é quem nos incomoda? Quem a gente tem um traço de afetividade, quem a gente se importa. Então, dentro desse contexto, a gente precisa aprender e ensinar as nossas crianças que respeitar as diferenças é muito mais que respeitar o negro, o índio, o quilombola, é muito mais que respeitar o homossexualismo. Gente, nós ainda estamos discutindo raça. O que é isso? A gente precisa evoluir, passar para o lado, né? Para o lado de lá. A gente ainda está pensando se vai comemorar o Dia das Mães na escola, porque a mãe morreu, porque tem muitos pais que estão presos, porque os casais são homossexuais. Como é que vai ficar dois pais? Vai comemorar o Dia das Mães com dois pais? A gente precisa romper com essas coisas. A gente precisa, passar. E passar como? Através da verdade. Não precisa mentir, não precisa criar uma sociedade ilusória. São dois pais, são dois pais do sexo masculino, eles têm atitudes masculinas, mas para o cuidar, não importa se é pai ou se é mãe, a responsabilidade, o amor, o cuidado, é isso que precisa. Não importa, né? Se você quer chamar ele de pai, quer chamar ele de mãe, fique muito à vontade, mas o que importa é o carinho que ele te dá, a atenção, né? A forma como ele te conduz. Então, a escola precisa revisitar essas coisas. O mundo moderno não vai chegar, ele já chegou. E nós que estamos no século passado, a relação cérebro-máquina já aconteceu. Gente, um pensamento que dispara, um carrinho que se move com o pensamento de uma pessoa, um pensamento que dispara, um robô que chuta uma bola, um pensamento que dispara ações complexas, né, simuladas por uma situação apenas humana,
é uma condição para a gente repensar, é uma condição para a gente olhar para a escola e olhar para aquilo que a gente está ajudando a formar. Que padrão, né? Esse padrão, o que nós temos de potencialidade? O que nós podemos fazer? Para onde nós vamos caminhar com essa geração? Se a gente tiver uma geração só de padrões, quem é que vai dominar? Só quem consegue pensar um pouco mais, quem consegue pensar um pouco menos? Eu fui antes da pandemia, eu fui num simpósio com o professor Roberto Lente. Ele é o autor desse livro, olha. Ele é bem famoso no Brasil. As meninas devem conhecer também o professor Roberto Lente, ele é bem famoso. Eu até passei esse livro, eu tenho ele em e-book, se vocês quiserem eu mando para vocês. E lá, em uma das mesas redondas, começou-se a falar sobre esses cérebros, né, superdotados, que na realidade eles não são superdotados, é que eles fazem redes neurais, né, mais fortalecidas por alguma situação, fizeram treino. Uma dessas situações foi o Fernandinho Beiramar. Mafalda e Mariana, esse moço é um moço que está preso numa penitenciária de segurança máxima. Esse moço, ele comanda todo o tráfico de um estado inteiro, que é o estado do Rio de Janeiro, que é aquele estado lindo, onde rola o carnaval, que tem praias lindas. E ele faz isso de uma cadeia. Como ele faz? De uma cadeia com segurança máxima. Então, é um cara que tem uma rede neural bem fortalecida. Para o mal? É para o mal. Mas ele tem uma rede neural. Ele lê vários livros por ano. Ele é a pessoa que mais lê. Eu não sei se esse dado é em termos de ano, mas ele lê muitos livros, ele tem uma rotina de exercícios, de atividades intelectuais muito grande dentro da cadeia. E ele comanda. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar vamos, né, fazer com que os nossos alunos sejam comandados assim, dessa forma? A gente precisa fazer os nossos alunos pensar. A espontaneidade, gente, é uma qualidade que a máquina também não vai superar nunca. É uma qualidade do cérebro, é uma qualidade só nossa. E o quanto a gente respeita uma espontaneidade, uma fala daquele aluno, assim, né? Uma fala diferente, você fala, nossa, da onde saiu isso? O quanto a gente valoriza isso. Tem umas pérolas maravilhosas. Eu conheço uma amiga que ela tem uma aliança, e ela usa aquele porta-aliança, sabe? Que fica 3 anéis. E um menininho chegou para ela e perguntou por que ela tinha 3 maridos. São 3 alianças, tá certo? Né? Então, o quanto que a gente dá de importância diante de um diálogo desse ultra espontâneo, né? Tem que se aproveitar desses momentos. E isso, só esse cérebro aqui, ó, consegue. Nós, enquanto professores, por mais que a gente faça formação, por mais que a gente estude, por mais que a gente precise respeitar padrões, nós temos, né, que saber o que fazer. Nós, no chão da escola ou no chão virtual aqui, seja onde for, nós precisamos fazer de uma forma diferente. E aí eu quero convidar vocês para a gente pensar o quê? As estratégias digitais hoje, o que nós temos de estratégias digitais? A número 1 é o WhatsApp, tá? E aí eu quero fazer uma reflexão. Nós temos o WhatsApp, e aí a gente pega o WhatsApp para colocar textos, para colocar vídeos, a gente coloca vídeos nossos, vídeos que a gente acha no YouTube, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente deveria pegar o WhatsApp e fazer uma chamada de vídeo para estabelecer laços afetivos. E aí, nessas chamadas, a gente poderia falar, olha, vai lá no Google, procura um vídeo. Ou se não, a professora colocou um vídeo para você, dá informação para a professora que cor que é a saia da moça, como que é essa saia? Essa saia é comprida, não é? Faz relação, é do tamanho da saia que a mamãe usa, não é?
né? Essa saia volumosa. Mas não, o que a gente faz? Dá um videozinho lá pronto e pede para alguma coisa ser feita. Ou, às vezes, passa a hora fazendo um vídeo, que é difícil para fazer um vídeo, né? E a gente poderia aproveitar toda essa hora que a gente passa fazendo um vídeo, pegando um vídeo da palavra cantada, pegando um vídeo já pronto e aproveitando o nosso tempo para conversar com a nossa criança, para gravar um áudio. Oi, tudo bem, Sueli? A professora acordou com uma saudade de você. O que você está fazendo? Né? E aí nós fomos para um padrão assim, ó, dentro da caixinha também. O Meet e o Zoom são ótimas ferramentas, mas a gente precisa conversar aqui dentro. Se a gente chega e já fala assim para o aluno, olha, agora a professora vai falar e todo mundo tem que fechar o microfone. Acabou a interação, acabou com a aula, né? O Meet, a riqueza do Meet é a troca. A gente precisa trocar com essa criança, ela precisa falar. Aqui no Meeting, vocês já fizeram salas de discussões aqui? Já ou não? Se você... Pode falar. Os meus filhos fizeram, acho que eles em aulas faziam muito isso. Tá, então eu vou fazer uma experiência com vocês agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dividir vocês em salas. Vocês vão ficar lá 1 minuto. Pode falar mal de mim, tá bom? Eu consigo ouvir, viu? Eu vou dividir vocês e depois vocês vão voltar para cá. O que dá para fazer com isso? Você, nesse momento, consegue dividir os seus alunos. Você pode dar uma pergunta norteadora e esses alunos vão discutir sem você. E depois eles vêm apresentar. Gente, não precisa ter 15 anos para fazer isso. A gente pode fazer isso com crianças menores. As crianças, elas gostam de falar e a gente precisa propiciar esses momentos. Vou fazer isso com vocês agora. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês conversarem. Quem não souber fazer isso, depois eu faço um tutorial e coloco no grupo, tá? Direitinho para a gente organizar. Eu vou dividir vocês de forma aleatória, mas daria para dividir também tudo certinho. Por exemplo, eu quero que a Mafalda se relacione com a Maria Neide. Então, eu coloco as duas. Por exemplo, a Jennifer aprende tudo, mas a Sueli não aprende. Eu coloco as duas. Entendeu? Eu consigo fazer tudo isso. A Andreia fala pela boca, mas a Márcia é quietinha. Então, eu vou colocar as duas juntas. E para quê? Para resolver problema. Dá um problema, essa cabeça precisa resolver problema, precisa aprender processos para resolver problema, porque ela vai fazer isso a vida inteira. Depois, quando fica grandão, se depara com o primeiro problema, o que faz? Fica paralisado, não tem ação, sofre de depressão, quer tentar o suicídio, tudo isso é processo. Se a gente não ensinar esse cérebro, ele não tem condições de aprender sozinho. Nosso cérebro é maravilhoso, mas ele precisa de um outro cérebro para ajudá-lo. Essa conexão não se faz sozinha. Não aperta um botão e tem uma pessoa altamente criativa, né? É aquilo que a gente falou, a situação do dom. Não é bem assim, é treino. Agora eu vou dividir vocês e vocês vão fazer o seguinte... Vão conversar uma com a outra, o que é que vocês ouviram aqui, que assim vai fazer com que você tenha que refletir mais. Sabe, uma coisinha que você ouviu, você falou assim, isso daí eu vou ter que pensar mais um pouquinho. Então, vocês vão conversar por 2 minutos sobre isso, tudo bem? Vou colocar, então, aqui, ó, 2 minutos para vocês. Calma aí que, olha, o meu negócio está querendo dar 30 minutos para vocês. Imagina! Não vou deixar vocês 30 minutos lá nunca. Vou deixar vocês 3 minutos lá, tá? Vocês, ó, vou abrir as salas e vocês serão puxadas, como se fossem teletransportadas. E depois vocês serão puxadas para cá. Então, pode ficar tranquila. Vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo, boa discussão. Estou abrindo. Vocês estão indo. Olá, vocês estão indo.
Lilian, você acha que vai ficar comigo? Abre o seu microfone, querida. Seu microfone está fechadinho. Aí. Eu tô com o neto em casa, minha filha, tem que fechar o microfone, né? Ai, que delícia! Quanto tempo ele tem, Lilian? Não, eu tenho 4 netos. Estou Ai, indo pro 5º. que As maravilha! meninas têm 8 anos. Aí vocês estavam falando da tabuada e eu fiquei caladinha até sair da... Desliguei a câmera, porque eu fiz minha neta decorar a tabuada. Nós estamos num processo. Porque Mel não vai nem por decreto, minha filha. Vamos no 7, aquilo que tá que volta e peleja, está no 4º ano. Vovó, aí nós saímos, né? Não, vamos sair com a vovó, vamos buscar o remédio para bis e tal, e comecei no carro. 3 vezes 5, 4 vezes 6, 6 vezes 4, Luísa, presta atenção. Ai, vovó, nós estamos passeando, vamos esquecer. Como é que é isso, Mel? Ô, Lilian, deixa quieto, propõe para ela decorar uma música, decorar uma poesia. Esse é um conhecimento que ela vai usar tão pouco. Ensina ela a usar a tabuada, a calculadora física, a calculadora aqui do computador, a calculadora do celular. Ah, é? Ela saiu. Ela saiu do ar. A internet está ruim, a sua internet. Será que ela... Mas foi ela que saiu, estou firme aqui. Fica quieto, enquanto isso, minha amiguinha. Se você brigar comigo, eu vou lá na sua casa saber. Sabe por quê, né? É porque eu fiquei magoadíssima. Agora você falou. Mafalda, não estou a conseguir entrar. Não consigo. Gente, eu falava para criança usar a calculadora. Não, eu vou deixar nem ela ouvir. Oi, Lilian. Oi, bem, você saiu de cena? Eu saí, me puxaram para uma outra sala, por isso que eu saí, desculpa. Ô, Mel, imagina, mas é muito interessante Oi. estudar, entender o cérebro, né? Porque a gente já É está num muito. processo assim. Quem sabe a gente vai discutir o processo aqui também, né? Você estava falando aí das células, dos neurônios e tal. Então, assim, com a pandemia, na condição de diretora, eu perdi minha batuta. Entendi. Eu estou meio perdida. Sabe? A Mariana. As meninas estão voltando agora. Não deu tempo, Mel. Tá. Não, tudo bem. A gente fica conversando sobre outras coisas, né? Ô, Lilian. Mas, assim, e nesse processo, eu perdi um pouco, porque as professoras ficam em casa. E para coordenar é muito difícil. Então, dá uma tristeza. Parece que a gente perde um pouco, não é? Não sei. É normal isso? Dentro do que você falou? É normal. É porque o processo mudou, né? E aí, todo aquele referencial que a gente tinha, você tinha um caminho. E aí você está construindo um outro caminho, tá mais complicado. E quando você fala nesse caminho, eu falo, meu Deus, olha eu aí, ó. Sou eu aí, viu? Mas vamos construir juntos, viu? Vamos sim. Deixa eu só trazer as meninas de volta, calma aí. Eu vou deixar, vou passar ciúme nelas. Eu fiquei com a Mel. Olha aí que assim delícia, que gente. Fala? Eu fiquei com a Mel. Olha que delícia. Nós ficamos abandonadas, ficou caindo. Sério? A Mafalda também não está conseguindo entrar, ó. Aqui, o pessoal está voltando. Eu não sei o que aconteceu. Ô, Mafalda! Oi, meninas! Oi, passa muito rápido 3 minutos. A Mariana também disse, Mafalda, que estranho, né? Olha, não consegui nada. Pois é, depois a gente tenta de novo.
Olha, Não, não foi. Eu vi, as meninas foram. Você está no celular, Mafalda? Não, estou no computador. Tá. Depois a gente tenta de novo, pode ser? Ok, sim. É só para a gente ter essa experiência de ir para uma sala separada e depois voltar. As meninas que não estão aqui, ó, é porque elas estão enrolando lá, mas elas já receberam o convite para voltar, né? A Jennifer e a Márcia, elas estão lá só conversando. Agora já estão voltando. Sueli, você já tinha feito uma prática dessa? Ai, meu Deus! A gente é abduzida, né? É. Cadê Jennifer? Cadê? Arrancaram a gente de lá! Vocês já tinham feito essa prática? Não. O Mel, assim, o Luiz sempre falava conosco, né, que tinha essa prática, mas eu ainda não fiz, não. Ele é aqui naquele triângulo com aquele retângulo e aquele círculo, é isso? É isso. Se você clicar lá agora, pode clicar se você estiver no computador. É onde tem um círculo, um triângulo. Quadrado. Isso. Se você clicar lá, tem 3 opções: enquete, perguntas e salas temáticas. Você clica nas salas temáticas e aí tem um botãozinho de configurar sala. Aí tem o número de sala que você quer fazer, o tempo. E aí você clica, por exemplo, em ordem aleatória, que puxa de forma aleatória cada um. Isso tem aqui no Meet, tem no Zoom e tem no Teams, todos. Mel, aqui no meu o meu não aparece salas temáticas. Não aparece? Não, aparece perguntas e respostas, salas de sessão dividida e sondagens. Essas salas de sessão divididas. Ah, ok. Pode clicar nela. O termo muda. No Zoom tem outro termo, mas vocês vão clicando, a gente tem que ir fuçando. Vai fuçando que dá certo. Fala, Márcia. Ô, Mel, em qualquer Meet isso dá certo? Mesmo o não pago ou tem que ser o institucional? Não, qualquer um dá certo. Jura? Juro. Tá, Ó, isso é bacana para vocês fazerem com os alunos e com as professoras, que vocês dividem as professoras para elas também discutirem aquilo que vocês estão precisando. É muito legal, uma ferramenta ótima, tá? Agora nós vamos experimentar outra coisa. Eu vou colocar aqui no chat. Eu vou colocar um link no chat, você vai clicar e você vai para um outro lugar. Depois, se caso você cair, vai lá no grupo e clica lá no grupo da nossa reunião e você entra para cá, tá? Sem problema. Eu pedi para vocês responderem uma pergunta. Eu tenho certeza que ninguém respondeu, porque eu dei 3 minutos e todo mundo falou assim, não deu tempo. Então, agora vocês vão responder essas perguntas, viu? Pode parar de ser alunas que me enrolam. Vocês vão responder as perguntas. Fala, Jennifer. Eu respondi, eu falei com a Márcia uma questão que você trouxe, não foi, Márcia? Eu respondi. Bom, como eu fiquei com a professora, minha resposta está completa e excelente. Tirei 10. Como eu fiquei com a Jennifer, não vale privilégio. Como eu fiquei com a Jennifer, eu sou do grupo dela, eu ganhei A com estrelinha 10 junto com ela. Eu também, viu, Márcia? Ganhei da Mel. 2 estrelinhas. Ó, viu? A com estrelinha 10. Gente do céu, olha, essas alunas não tão fáceis não, viu? Ô, Mel, da próxima vez você separa essas alunas por perfil comportamental. Comunicativo com comunicativo você não coloca junto. Pois é, Rô, eu vou ter que tomar uma outra providência. Eu e a Márcia, os nossos destinos estão traçados, porque foi aleatório e a gente caiu na mesma sala. Ó. Pois é. Aí. Ó, eu vou colocar um link para vocês aqui no chat e vou colocar também lá no grupo, tá? O que vai acontecer? Vocês vão clicar e vocês vão para uma janela. Eu vou mostrar para vocês a janela que vocês vão, para que não seja surpresa, tá?
mas vocês vão para uma janelinha, assim, ó. Vocês vão clicar e vai abrir essa janelinha. Essa janelinha é para vocês colocarem 3 nomes e apertar o azul. E vocês vão ver uma nuvem de palavras se formando aqui na minha tela. É bem legal. O que vocês vão ter que colocar? É só para brincar, só para vocês testarem. O que eu ouvi que me fará refletir, né? Que você vai ter que refletir depois. Coloca lá 3 palavrinhas, submeter é anônimo, tá? E vai formar uma nuvem de palavras aqui. Então, estou colocando no chat, é só clicar. Se você estiver usando o computador e o celular, faça um pelo celular, por exemplo, que é mais fácil. Fica comigo aqui na tela e faça pelo celular. Fica mais fácil. Se vocês quiserem, é lógico. Vou colocar lá no grupo. Alguém que estiver antenado no grupo pode participar também. É tudo em tempo real. Então, vocês podem clicar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vocês já vão ver essa nuvem de palavras se formando. Eu estou no celular, como que eu faço? Pode clicar no link. Cadê o link que eu não estou vendo, mulher? Ai, ó, vai nos 3 pontinhos do celular, você vai achar 3 pontinhos equilibrados. Ó, Sueli, pode falar, por favor. Ah, não. Não? Quem pode ajudar, que eu esqueci. Márcia? Eu não sei mexer com o celular. É que eu não desliguei o microfone. É que eu fui nos 3 pontinhos. Ó, vocês estão vendo a minha tela se formando? Tô. Então, é rápido, é tudo online, ó. A tela vai se formando a partir da opinião lá dos quadradinhos, Márcia. Então, eu sei, mas eu não saí do celular, eu tô na tela do... Porque a minha conexão caiu, na verdade. Entendi. Caiu, e aí eu tive que entrar pelo celular. Eu tava pelo Note e tive que entrar pelo celular. Tá. Tenta clicar no link. Você já mandou o link, Mel? Já mandei no grupo. Aqui, agora? Na aula? Isso, mandei aqui no chat e mandei no grupo. E cadê aqui? Eu não estou achando esse link, não. Ô, Márcia. Parece um tanto de palavras, né, Mel? Isso. Mas eu acho que é mais fácil você minimizar a tela do Meet e ir no Zap, que ele te redireciona. É mais fácil. Márcia, você entendeu? Não precisa fazer essa cara de quem não está entendendo nada. Ô, Mel, cada uma só escreve 3, certo? Isso, certo. Só 3. Só uma. Isso, não tem... Isso. Isso vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vai sair um pouquinho, mas depois você consegue voltar tranquilo, porque a ligação do Meet não cai. Isso. Vai também, Márcia. Eu tô indo. Isso. É só para vocês verem que a gente consegue fazer em tempo real. Mafalda, você conhece essa estratégia? Não. É ótimo. Ó, e são aplicativos gratuitos, viu? Como é que se chama? Esse chama Mentimeter. Ah, pois é, não estava lá. Isso. Você entra, vai fazer um cadastro, você coloca o seu e-mail e aí loga e você consegue fazer. Tem vários modelos. Eu gosto muito desse modelo de nuvem de palavras, mas tem um modelo para fazer com gráfico, tem um modelo para fazer de várias outras formas. E observem que isso é interativo. Isso a criança gosta, o adulto gosta, todo mundo gosta, né? É fácil. A gente precisa pensar em coisas que sejam fáceis, que todo mundo dê conta de fazer. Porque se a gente vem com uma estratégia difícil, as pessoas não conseguem fazer. E aí é frustrante, a gente não atinge aquela via e a afetividade que a gente deseja atingir, a motivação, aí não conseguimos. Pode falar, Jennifer. Na live de quinta-feira, uma moça usou
ela usou o termo tempestade de palavra no papel. Ela falou que ela coloca a palavra central, lembra? Lembro. E ela vai colocando as flechinhas com as palavras, com as possíveis resoluções. Então, dá para a gente fazer isso com a criança, mesmo sem o aplicativo. A criança consegue fazer no papel e depois interagir com as outras, né? Isso. São coisas diferentes. Ó, esse daqui a gente fez uma nuvem de palavras. Uma nuvem de palavras. Isso. Então, são ideias. Aquele lá que ela falou, aquele chama Brainstorm, que é a tradução do Brainstorm é tempestade de ideias. E tem uma técnica para fazer. Então, você pega, coloca uma palavra no centro da folha, por exemplo, a Márcia, sabe? Vamos resolver o problema da Márcia. Coloca uma palavra que você precisa pensar em situações para resolver aquele problema. E aí você vai puxando setinhas sobre as possibilidades de resolução. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também no grupo. Tem 7 passos para fazer isso. Mas é simples, é muito fácil, fica muito didático. Isso chama PBL, Aprendizagem Baseada em Problema. Eu vou falar sobre isso na segunda-feira, direitinho, viu, Jennifer? Tá bom? Tudo bem? Márcia, você fez a nuvem? Eu fiz. Vixe, Márcia, será que você fez a nuvem? Não, eu fiz. Eu cheguei lá na nuvem, aí eu encontrei com a nuvem, aí na hora de escrever, eu cliquei na nuvem, a nuvem não quis conversar comigo, aí eu peguei e voltei para cá, para colar a nuvem da Jennifer. Por que a nuvem não quis? Você tentou escrever e ela não te permitiu? Eu cliquei na nuvem, a nuvem falou assim, não vou conversar com você. Eu encontrei as 3 palavrinhas e voltei para cá. Para falar, porque é assim mesmo. Tudo bem, você encontrou o caminho. Eu encontrei. Não, o que eu tô, assim, bestificada é que eu já havia feito um curso com tudo isso daqui. Aí eu tenho o Meet, eu só faço reuniões pelo Meet aqui em Ouro Verde com os professores. Mas o que me disseram, inclusive o técnico do técnico, de Meet, de tudo, porque eu estou comprando um Meet para o município. Ele falou assim que esse Meet nosso não dá essa opção. E que custa 400 milhões de dólares o Meet que faz isso. Então eu estou assim, passada a ferro frio, porque... todo mundo está falando para mim que no meu Meet não dá para fazer isso, e você falando que dá. Então, eu tô assim, eu não acredito. Eu uso um Meet que custa R$22 por mês. Pois é esse que eu tô comprando. Isso. E falaram que não tem essas ferramentas nele. Mas eu tô usando o meu de 22 com vocês, inclusive gravo. Então, eu preciso que grave as reuniões. Isso. Mas eu já comprei ele. E o moço falou para mim que não dá para fazer isso aqui nele, não. E eu não estou usando a ferramenta, porque eu não sei que pode usar. Então, gente, olha que atraso. Comece a usar. O que acontece? O meu, eu pago R$22 por mês, já vem descontado no cartão, certinho. Eu consigo gravar quantas horas eu quiser, é super simples. Essa gravação fica no meu Drive. Eu não edito. O que eu faço? Eu pego essa gravação, faço um download, vou lá para o meu YouTube, que eu tenho um canal que é super simples, que eu também fiz com tutorial. Chego lá, eu tenho uma caixinha, eu deposito meu download na caixinha, e depois demora um pouco, e depois eu falo que é não listado, ou seja, eu não deixo público para todo mundo, eu só dou isso para vocês. E aí me gera um link e eu dou para vocês. É super simples. Se vocês precisarem, eu gravo tudo isso e mando para vocês. O que acontece? As pessoas querem faturar, entendeu? Então, assim, fica falando que é difícil, fica falando que não sei o quê, mas não é. Não é desse empenho. Olha, isto era o que a Mel estava a dizer há bocado. O aluno tem que ser bem ensinado para depois conseguir questionar, porque senão ficamos todas... Fica tudo a olhar e acabamos por comer aquilo que nos dão, não é?
Exatamente, exatamente. Gente, ó, hoje, quando nós vamos olhar para as estratégias digitais, tem tanta coisa, mas tanta coisa paga, tanta coisa. Olha, se você for pensar, você vai gastar assim horrores só pagando tudo. Porque esse Mentimeter que nós usamos, da nuvem de palavra, é pago. Só que eu uso a versão gratuita. Esse outro que eu vou apresentar para vocês é pago, só que eu uso a versão gratuita. Então, você pode... Tudo que é pago tem a versão gratuita. Tudo. E é assim, ó, o que é pago é aquele carro Ferrari. Mas eu não me importo de dirigir um Fusquinha. Não tem problema, eu dirijo do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, a gente precisa... Vai, pega o simples, que menos é mais. É o que eu dou conta de fazer também, porque se eu tiver aquele super, eu não vou nem dar conta de entender aquilo. Então, pega aquele que é gratuito e faz, tá? Agora, nós vamos fazer um outro que é bem legal. Esse outro chama assim, ó, Padlet. As pessoas pronunciam que é assim, ó, Padlet. Mas como eu sou mais simprona, eu chamo de Padlet, tá? Esse Padlet é um painel integrado. É super simples e é um... Sabe esses painéis que a gente faz com a criança, com cartolina? Que cada um vai colocando alguma coisa. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tem vários modelos. Eu vou fazer um com vocês agora, que é um que eu já tenho, que todas as minhas alunas... Mafalda, eu acho que até tem recadinho seu lá no Padlet. Que as minhas alunas que fazem o curso de neurociência, eu peço para deixar uns quadrinhos. Então, vocês vão ver os quadrinhos. Vocês vão abrir, eu vou dar o link, vocês vão clicar. Lá, vocês vão no cantinho direito, tem um mais. Você vai clicar no mais. E aí você escreve. Lá dá para pôr foto, dá para pôr vídeo, dá para fazer o que vocês quiserem. E é super simples, tá? É só para vocês usarem. Chega lá e põe um recadinho e volta. Bem rápido, hein? Bem rápido, que vocês não vão me enrolar. Márcia, você não vai mais com a Jennifer nunca mais, que eu vou ficar de olho em você e na Jennifer. Oh. Tô colocando... Márcia, tô juntinho com... Mel, tô juntinho com você. Vamos nessa. Isso mesmo, Lilian. Vamos nessa, tô juntinho. Vamos nós duas. Estão fazendo bullying com a gente. Estão fazendo bullying. Foi bullying do pior. Não, não foi nem bullying, foi bullying mesmo. Meninas, é só clicar no link. O link tá aqui no chat e tá no grupo. Vocês clicam, vão lá, deixam um recadinho rapidinho e voltam. É só pra gente testar. Uma frasezinha. Só. Pode, qualquer coisa, um oi, qualquer coisa. É coisa simples, só para você testar, para ver como é. E isso dá para fazer agora, em tempo real. Você pode fazer um Padlet desse, colocar no grupo do WhatsApp para a criança ir fazendo. Dá para trabalhar naquele modelo de sala de aula invertida. Você pode fazer isso no momento da aula. Você com a sua reunião de professoras, com a reunião de pais, você também pode fazer. Isso são ferramentas que vão trabalhando com as vias afetivas, que vão fazendo com que a motivação possa trazer esse aluno mais para a gente. E eu já vejo isso em tempo real. Eu já vejo vocês escrevendo em tempo real aqui. Já vejo os recadinhos, vocês podem ler os recadinhos do outro. Olha lá, alguém está escrevendo, o cérebro é realmente maravilhoso, mas ainda, mais maravilhoso ainda é perceber que, olha lá, é perceber que não, olha que bacana, tenho inquietação, o quanto somos responsáveis em ampliar as experiências dos nossos alunos. Olha que bacana, o cérebro é realmente maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é perceber que não trabalho sozinho, preciso de outro cérebro. Ai, que lindo! Amei o recadinho. Esse painel, meninas, a gente pode
fazer o desenho que a gente quiser no fundo. Então, se você está ensinando para a criança sobre meio ambiente, você pode criar uma imagem no fundo de meio ambiente. Você vai customizar esse painel. Você pode fazer tudo de graça, Márcia. Pri, né? Por exemplo, o meeting você vai pagar conforme a quantidade de pessoas. Esse daqui eu posso atender até 150 pessoas. Você não tem 150. Não. Né? E você usa o gratuito mesmo. O Meet gratuito, o seu, você pode fazer pelo tempo que você quiser. Agora, o Zoom, ele só permite 40 minutos, mas o Meet já permite mais. Sim. Né? Nossa, fantástico. Tudo bem? Todo mundo já escreveu? Agora nós vamos para outra ferramenta que é uma lousa. Essa lousa vocês vão poder escrever na hora também. Se chama Jamboard. Alguém já viu essa ferramenta? Ela é do Google. É super simples também para a gente usar. Essa ferramenta, depois eu vou explicar para vocês exatamente aonde ela fica. Estou colocando lá no grupo, é só clicar em cima dela, vocês vão escrever e vai aparecer aqui para mim, e estou colocando no chat também. Clica em cima dela e escreve o que vocês quiserem. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem que está aparecendo aqui. É tempo real e a gente faz junto. Esse Jamboard, Jennifer, é legal para fazer isso que você estava falando, da tempestade de ideias, e todos os alunos podem fazer. Vocês estão vendo a minha tela? Um material. Aí, ó, alguém já está escrevendo, já fez um sinalzinho. Pode fazer o que você quiser. Vai do ladinho, pega a caneta, tem borracha, tem imagem, você pode pegar o que você quiser. Vai lá do ladinho, pega o que você quiser. Tem o Tzinho que você escreve. E aí faz. Olha lá, alguém já... A minha bloqueou. Bloqueou? Não está a dar. Não sei porquê. Não sei porquê. Não consigo fechar. Vou tentar outra vez. Tá. E aparece o quê? Agora já estou. Não, é que eu estava a tentar adicionar imagem e não deu. Entendi. Você consegue ver as meninas escrevendo? Sim, estou a ver tudo, sim. Olha que recurso legal em sala de aula. E aqui, gente, essa paletinha aqui do lado dá um monte de opção. Dá para pôr foto, dá para pôr o que você quiser. E você não tem a responsabilidade de escrever sozinha. Você pode estar falando sobre um assunto e pedir para cada um escrever aquilo que está entendendo sobre o assunto. Você traz as crianças junto, né? Olha lá uma foto. É isso. E, ó, gratuito, super fácil de usar, qualquer um pode usar. E aí a gente ouve assim, porque para fazer a tecnologia é difícil, porque precisa de dinheiro, porque eu não sei, né? Existem professores mais resistentes que não querem saber dessa história. Mas é muito mais uma situação de conhecimento. Por isso que o conhecimento nos liberta. Quando a gente, né, entende, isso nos liberta, nos faz grande. A gente tem como dividir isso de um outro ambiente. E aí, gente, eu pergunto, será que a aula, assim, virtual é tão chata? Não é. Não é, gente, não é. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu dou até 8 horas de aula aqui. 8. Imagina, eu fico 8 horas falando. Gente, eu adoro esse ambiente. Eu tenho medo da hora que voltar para o presencial, que eu vou sair daqui, porque eu adoro trabalhar aqui dentro. Eu termino uma reunião, 5 para 7, 7 horas eu começo outra. Eu tenho a minha água, tenho tudo. Eu tô aqui, ó, descalça e de shortinho, olha. Entendeu?
E tô aqui numa boa, tô arrumadinha só aqui, ó. Já já eu acabo, vejo a minha família e tá tudo bem. Então, a gente precisa rever isso, porque o espaço de aprendizagem não está condicionado a uma situação física, tá para além disso. Então, essas compreensões são importantes para nos ajudar também com as nossas emoções, para que a gente não se sinta tão inquieta diante de coisas que a gente, né, desconhece. O que a gente precisa entender? Que a gente tem que buscar conhecimento. Porque se a gente desconhece, nós vamos fazer uma via, olá, Lilian, para conhecer. A partir do momento que a gente conhece, fez essa via de conhecimento e estabeleceu com essa via relações para proporcionar novas aprendizagens, isso acaba nos deixando mais tranquilas também. E a gente consegue vislumbrar novos cenários. Então, a gente não está falando de um negócio difícil. A gente está falando de uma mesma coisa, de uma situação de aprendizagem. Do mesmo jeito que a gente trabalha com isso com os nossos alunos, nós precisamos trabalhar com a gente também. É um processo que não acaba nunca. E a gente precisa entender que isso faz parte da vida e não sofrer com isso. E sim fazer do limão uma bela limonada. Para quem quiser, pode até fazer uma bela caipirinha. Porque hoje é happy hour. Hoje pode.